Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Camila, eu serei a nova professora de vocês e estarei dando aula na disciplina de português e redação. Nessa aula de hoje, nós vamos revisar o conteúdo que foi visto anteriormente. Os conteúdos vistos no bimestre passado foi a formação de palavras, vozes verbais, período composto por subordinação, aposto e as estruturas sintático-semânticas. Então, nós vamos iniciar revisando as formação de palavras. Nós temos as palavras que elas são formadas através de derivação e composição. A derivação são as palavras que surgem através de outras palavras. Nós temos aqui o exemplo de jardineiro. A palavra jardineiro, ela surge através da palavra jardim. Então, a palavra jardim é a palavra primitiva. A composição são palavras que surgem através de uma união, ou seja, duas palavras vão se juntar e vão formar um único só significado. Exemplo, a palavra guarda-chuva. A palavra guarda, a gente tem um significado, e chuva, a gente tem outro totalmente diferente, mas quando se junta, dá um novo significado. As palavras, ela tem um prefixo, radical e sufixo. O prefixo é aquilo que vem antes do radical e o sufixo é uma desinência que vem depois do radical. O radical é a parte da palavra que não muda, nunca irá mudar. Aqui nós temos o exemplo de infelizmente. O radical da palavra é feliz. É aí que nós temos o significado. O in é um prefixo e mente é o sufixo da palavra. Agora, nós vamos estudar as vozes verbais. As vozes verbais é quando eu me refiro à voz ativa e voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito é quem pratica a ação. Ele fez alguma coisa. Exemplo, o livro está sobre a mesa. Quem está sobre a mesa? O livro. Então, é o livro que está fazendo alguma coisa. Na voz passiva, é quando o sujeito recebe alguma ação. Então, o livro vai deixar de fazer alguma coisa, vai deixar de estar em algum lugar, mas ele vai receber a ação. Exemplo, sobre a mesa há um livro. Então, a gente percebe que a frase ela ficou oposta. É como se eu pegasse o começo da frase e colocasse no final da frase. Entenderam, pessoal? Agora, nós vamos para o aposto. O aposto também é uma parte da oração que ele tem como função informar alguma coisa. Essa informação ela vai ser acrescentada ao substantivo, onde ele irá qualificar o substantivo. São ideias que não são necessárias na frase, mas ela vem para acrescentar, para ampliar o sentido do substantivo. Exemplo, Maria, irmã de Pedro, vende roupa. Então, o aposto dessa frase é irmã de Pedro. Eu não preciso dizer que Maria é irmã de Pedro, porém, eu estou acrescentando uma característica, a Maria. Agora, vamos para o período composto de subordinação. O período composto de subordinação é quando uma oração ela depende de outra para que haja um significado. Ou seja, nós temos a oração principal e a oração subordinada. Essa oração subordinada, ela não tem um sentido completo. Ela vai precisar da oração principal. Exemplo, o rapaz gostava de todos que olhassem para ele. Eu não posso dizer que
gostava de todos que olhavam para ele. Eu preciso de alguém que gostasse disso. Então a frase não vai ter um significado completo se eu usar somente a segunda oração. Eu preciso da oração principal. Então vamos lá. O próximo é estrutura sintático-semântica. Pessoal, eu venho aqui ressaltar o que é sintático e o que é semântica. O sintático é quando eu estudo a frase, a estrutura da frase. É quando eu analiso o que é o sujeito da frase, o que é o predicado da frase. E aí, no predicado, eu tenho que identificar qual é o verbo e qual é o objeto. Então, isso eu estou fazendo uma análise sintática. No caso da semântica, eu me refiro ao significado da frase. Eu não estou me referindo à parte escrita. Eu estou me referindo ao significado. Então, o sujeito obrigatoriamente tem que fazer algo, que inclusive é por isso que se chama sujeito agente, porque esse sujeito ele está realizando alguma coisa. O verbo ele sempre vai indicar uma ação, então semanticamente ele terá que indicar alguma ação. No caso do objeto, no significado, na parte semântica, nós vamos ter o paciente, que pode ser uma característica, que no caso seria o adjetivo, pode ser um advérbio, mas que, enfim, ele irá completar o sentido da frase, certo? Então, lembre, sintático é a parte escrita, a frase. Semântica é o significado. O versículo da semana é: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37.